louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, comemoraremos 506 anos da data que ficou conhecida como marco do início da Reforma Protestante, o dia em que Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg as 95 teses contra a prática da venda de indulgências por parte da Igreja Católica, isso com o respaldo do próprio Papa Leão X. As indulgências eram conhecidas como, ou concedidas como perdão, remissão, livramento da pena do purgatório e outros favores espirituais que poderiam ser obtidos mediante pagamento prévio. O lema de um grande promulgador das indulgências nas províncias da Alemanha, chamado Johann Tetzel, era: a cada moeda que no gasofilaço retine é uma alma que do purgatório se redime. Lutero, há pouco, como nós falamos na liturgia, havia passado por profunda transformação espiritual e, diante desse vislumbre da salvação pela graça, descoberto por Lutero as duras penas, depois de tantas confissões, autocastigo, penitências, romarias, a fim de alcançar o perdão de Deus, episódio esse que chamamos de peregrinação espiritual de Lutero, agora ele descansa na consciência de que o justo viverá por sua fé. Texto que ressignificou todo o paradigma soteriológico para Lutero e diante do qual a superabundante graça de Jesus invadiu o seu ser com força tal que jamais ele poderia ser a mesma pessoa e nem permitir que um outro meio de salvação fosse pregado e promulgado, senão aquele recebido gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. E foi nesse período que a religião cristã do medo, dos antigos dogmas, a religião das relíquias, do ritualismo vazio, das vãs repetições, tomaram agora lugar para um cristianismo vivo, que passa a redescobrir as doutrinas da graça, escondidas na palavra de Deus, que por sua vez eram escondidas do povo, porque o povo não tinha acesso à palavra de Deus, às escrituras sagradas. E algumas dessas doutrinas da graça passam a ganhar um destaque especial desde então, o momento em que o reformador da segunda geração, João Calvino, começou a pensar e a sistematizar as doutrinas redescobertas com a chegada da Reforma Protestante. Doutrinas tão claras, expostas nas Escrituras, mas que foram durante séculos obscurecidas e soterradas pela terra fétida das velhas tradições fundadas em homens e não em Deus, que a doutrina católica promulgava desde então. Mas o redescobrir da palavra de Deus trouxe luz a essas doutrinas da graça, na qual esses reformadores não apenas vão apoiar a sua salvação, a sua consciência e o seu coração, mas vão também espalhar, primeiro por toda a Europa, depois no Novo Mundo, na Nova América, aqui nos Estados Unidos, e até chegar no Brasil e em todos os cantos desta terra. Essas doutrinas são claras, estão expostas nas Escrituras Sagradas, não foram descobertas por Lutero, não foram inventadas por João Calvino. E se voltarmos um pouco mais no tempo, nem Santo Agostinho foi quem inventou as doutrinas da graça, mas elas estão fundamentadas na palavra de Deus, que é viva e que é inspirada. Entretanto, Deus naquele momento lançou luz aos homens para que eles pudessem entender, compreender e novamente espalhar a salvação, não por obras, mas a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus aqui no contexto de Efésios, é isso que Paulo vai tratar. Paulo vai tratar a respeito dessas doutrinas da graça que foram durante séculos escondidos do povo, que foram durante séculos soterrados nos costumes que a igreja impôs a um cristianismo vazio,
que não preenchia o coração das pessoas, mas que vai tomar agora um novo rumo com a reforma protestante. E quando nós olhamos para essa carta, a carta que Paulo escreveu enquanto estava preso na sua primeira prisão em Roma, isso entre 60 a 62 depois de Cristo, nós vemos que essa carta, se compararmos com a carta de Paulo aos Colossenses, elas são muito parecidas. Há grande semelhança, similaridade entre essas duas epístolas. Isso nós entendemos porque Paulo escreveu essas duas cartas no mesmo período. No mesmo momento em que ele escreveu a carta aos Efésios, ele também escreve a carta aos Colossenses e também escreve a carta a Filemon. E ele então direciona essa carta aos crentes em Éfeso. Entretanto, nós entendemos que alguns manuscritos mais antigos, nós não temos lá Éfeso, a referência a Éfeso. E podemos entender que essa carta era uma carta circular, que trazia ensinamentos profundos a respeito da salvação, das doutrinas que fundamentam a fé cristã e também de conceitos práticos da vida cristã, e ela deveria então ser lida a todas as igrejas da Ásia Menor. Era uma carta circular que deveria circular em várias igrejas da Ásia com instruções gerais para todas as igrejas. Entretanto, algumas trazem aí a referência à igreja de Éfeso. Talvez ela fora primeiramente direcionada a Éfeso e depois espalhada para outras igrejas da Ásia. E ele escreve então essas 3 cartas. E juntamente com ele, nós temos a menção de Onésimo e de Tico, que leva essas cartas de Éfeso, Colossenses e Filemon e espalha então essas cartas aos seus destinatários. Se nós olharmos para o contexto no qual a igreja de Éfeso começou a se formar, nós vamos ver que a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Na verdade, era a segunda mais importante do Império Romano. Era a capital da província romana na região da Ásia Menor. Ela estava então localizada à costa oeste da Ásia Menor, situada entre as duas metades, ocidental e oriental, do Império Romano. E ela estava entre as principais cidades do Império durante o primeiro século da era cristã. E essa cidade ela teve uma importância muito relevante, porque ali tornou-se um polo para a evangelização de outras cidades na Ásia Menor. A cidade de Éfeso, entretanto, meus irmãos, nós precisamos lembrar, era uma cidade pagã. Havia ali inúmeras pessoas de várias localidades e eles tinham um suntuoso, um belo templo que era tido como uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana, uma referência também à deusa Ártemis, a deusa grega Ártemis. E esse templo era tido como uma obra-prima, era venerado por muitos que ali habitavam e peregrinavam justamente para adorar a essa deusa. E a história da igreja de Éfeso, ela tem o seu início ali no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Isso por volta de 52. Então ele escreve essa carta cerca de 10 anos depois que a igreja foi formada. Era uma igreja jovem ainda, uma igreja com praticamente 10 anos, 9 a 10 anos, quando recebeu essa carta do apóstolo Paulo. E nessa ocasião, Paulo pega e leva de Corinto para a cidade de Éfeso Priscila e Áquila. E ele então começa nas sinagogas dos judeus a pregar, a testemunhar a respeito de Cristo. Entretanto, nesse primeiro momento, Paulo não fica muito tempo na cidade de Éfeso. Logo, ele vai para Jerusalém, passa por Antioquia, Frígia, Galácia, confirmando os crentes ali, e ele se instala durante um período em Jerusalém. Mas a obra continua, Priscila, Áquila, e depois eles têm um reforço, porque chega um judeu de Alexandria chamado Apolo, e a Bíblia diz que Apolo era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, e ele tinha muita intrepidez para provar que Jesus era o Cristo aos judeus, e muitos se converteram na pregação de Apolo, no testemunho de Apolo que ele dava a partir das Escrituras, e a igreja de Éfeso começou a crescer e se fortalecer. Então, a igreja começou a formar-se ali a partir de 52. Mas depois, no capítulo 19, nós lemos que Paulo retorna para Éfeso. E neste momento ele retorna e fica pelo menos 3 anos ali. 3 anos pregando e evangelizando naquela cidade.
Alguns afirmam que durante a peregrinação missionária de Éfeso, essa igreja, ou a igreja de Éfeso, a localidade de Éfeso, foi a igreja que Paulo permaneceu mais tempo pregando o evangelho. As visitas de Paulo eram rápidas. Ele pregava, a igreja se formava e ele partia, ia para um outro local. E depois ele voltava confirmando os crentes. Mas ele voltou para Éfeso e ele ficou ali cerca de 3 anos na sua terceira viagem missionária. E ele encontra ali alguns discípulos de Cristo, e ele batiza os discípulos em o nome de Jesus, e a igreja começa a se formar. E se forma através de muitos prodígios, de muitos sinais. Eu aconselho você a ler depois o capítulo 19, 17, mas em especial o capítulo 19, que diz respeito à formação propriamente dita da igreja de Éfeso. E muitos creram nessa igreja, tantos que aqueles que faziam artes mágicas pegaram os seus livros e queimaram. E era um preço absurdo o livro naquela época, mas eles queimaram porque eles rejeitaram aqueles costumes para servir o Deus vivo e verdadeiro que Paulo, com Priscila, Áquila e Apolo, que depois foram para outras cidades, pregaram e testemunharam naquela cidade. E o evangelho, ele ganhou tamanha proporção que começou a atrapalhar o comércio local. Eles viviam em função do templo à deusa Diana. Eles faziam miniaturas, eles esculpiam miniaturas da deusa Diana e eles vendiam, e o comércio começou a cair, porque as pessoas começaram a se converter e não mais veneravam e não mais compravam as estátuas da deusa Diana. Isso causou um grande tumulto naquela cidade, porque o evangelho chegou até Éfeso e mostrou a verdade para as pessoas, de que a deusa Diana não salva, mas Cristo salva, por meio do seu sangue derramado na cruz. Mais tarde nós vemos que Paulo se encontrou mais uma vez com os presbíteros de Éfeso, e ele vai trazer uma palavra de conforto. Ele também se despede, porque ele sabia que não mais veria o rosto daqueles irmãos, e ele abraça aqueles irmãos, e ele chora com aqueles irmãos, mas ele também alerta os irmãos da igreja de Éfeso para que eles tivessem cuidado, porque sobreviria tempos em que lobos vorazes viriam com as suas falsas doutrinas e que não poupariam o rebanho. E aqui nós temos o início, a trajetória da igreja de Éfeso. Agora, cerca de uma década depois, Paulo vai escrever a essa igreja. Paulo vai escrever, e a escrita de Éfeso, ela é maravilhosa, ela é singular entre as cartas de Paulo, porque ela traz verdades profundas a respeito de Deus, a respeito da obra da salvação. No primeiro momento da carta de Éfeso, nós temos Paulo, ele fundamentando as doutrinas basilares da fé cristã, e depois, de forma prática, ele vai mostrar como essas doutrinas devem ser vívidas e presentes e ativas na vida do crente, ou como o crente deve comportar-se uma vez que ele está confiado nessas doutrinas basilares da fé cristã. E aqui temos Paulo então escrevendo essas verdades de Deus para a igreja de Éfeso e também para outras igrejas da Ásia Menor, e ele vai mostrar com riqueza de detalhes nesse primeiro momento como Deus manifesta a salvação na vida do crente. Já parou para fazer essa pergunta a si mesmo? Como é que Deus opera na sua vida a salvação? Você é salvo, você crê em Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Agora, você sabe como isso funciona? Como ocorre esse processo da salvação? Como é que Deus chama e salva o pecador? Ele vai gastar essa primeira parte, os primeiros momentos desta carta, demonstrando como Deus opera a salvação no homem. Qual é o modus operandi de Deus para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja? Como entender o papel da Trindade nesse processo de salvação? Porque as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas nesse processo de salvação. Deus o Pai escolhendo, Cristo cumprindo a obra e o Espírito Santo selando essa salvação aos nossos corações. E Paulo vai tratar neste primeiro momento, dos versos 3 a 14, justamente sobre isso. E de fato, meus irmãos, essa verdade foi fundamental no tempo da Reforma Protestante, porque no momento da Reforma Protestante você podia comprar a sua salvação.
você podia comprar a passagem para o céu. Lutero certa vez encontrou um bêbado, né? Ele repreendeu aquele bêbado porque era da sua paróquia. O bêbado disse: olha, aqui ó, estou com a indulgência, eu comprei, meus pecados já estão perdoados. E ele ficou indignado com aquilo, porque as pessoas continuavam pecando, mas estavam confiadas em um pedaço de papel que garantia a salvação para eles, porque eles compraram a salvação. Mas a salvação não é isso. A salvação sempre é uma obra de Deus. Salvação sempre é o poder de Deus atuando com graça e misericórdia em Cristo Jesus para transformar a vida de pecadores. Warren Wiersbe, ele diz na introdução ao seu comentário aos Efésios que Paulo contrabalança doutrina e obrigação. Primeiro, Paulo lembra a nós o que Deus fez para o seu povo, o que Deus fez por nós. A seguir, ele nos ensina com base nisso o que devemos fazer em resposta à sua misericórdia. Por isso, os primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios vai ter um cunho mais doutrinário. São doutrinas que Paulo está desenvolvendo, mas na última parte ele vai falar como essas doutrinas se processam de modo prático na vida dos filhos de Deus, na vida daquele que crê em Cristo como o seu Salvador. Nessa primeira parte nós vamos nos concentrar em entender o que Deus fez por nós, o que Deus o Pai fez por nós. Depois, em outro momento, nós veremos com mais detalhes o que Cristo fez, e uma outra pregação como o Espírito Santo sela e aplica essa obra da salvação para o homem pecador. A priori, nós veremos que devemos louvar a Deus. Diante disso que nós vamos ver, nós aprendemos que devemos louvar a Deus pelas bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. E eu quero que você mantenha a palavra de Deus aberta e acompanhe comigo a leitura dos versos de 3 a 6. Nesse primeiro momento, apenas o versículo 3. Paulo inicia: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observem como Paulo começa, depois da sua saudação, depois dele se apresentar como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, depois que ele dá aquela saudação clássica, né, a graça e a paz do Senhor Jesus, agora ele começa louvando. É uma doxologia, ele está exaltando, ele está adorando a Deus, e ele começa: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse verbo ele pode ser traduzido, e é traduzido em algumas ocasiões, como louvor. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizer é louvar, bendizer é adorar ao Senhor. E Paulo ele reconhece aqui nesse versículo que Deus é a fonte de toda sorte de bênção. Deus é a fonte de toda sorte de bênção. E eu digo bênçãos tanto materiais, mas aqui em especial bênção espiritual. Paulo não está falando de bênçãos materiais aqui, ainda que saibamos que Deus é a fonte também de bênçãos materiais, mas ele está falando aqui de bênção espiritual. Ele louva a Deus, que é Pai de Jesus Cristo, porque Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas o que será, o que seria essa bênção espiritual? Eu entendo que essa bênção espiritual, e alguns comentaristas eles confirmam isso, é a salvação. E juntamente com a salvação, todas as bênçãos que são decorrentes dela. A maior bênção que você tem na sua vida não é o seu carro, não é a sua casa própria, não são bens materiais que você compra com o seu dinheiro, com o seu sustento, com o seu trabalho. A maior bênção que você tem na sua vida é bênção espiritual, e é a salvação em Cristo Jesus. Entretanto, algumas igrejas, isso também no período da Reforma Protestante, estão invertendo essa ordem de prioridade. Eles estão priorizando mais bênçãos materiais e pregam nos púlpitos bênçãos materiais, que se você der o dízimo, Deus vai te dar em dobro, que você vai ser um empresário, que você vai ter o carro do ano, que você vai ter isso, aquilo, outro, que você não nasceu para ser cauda, mas para ser cabeça, tudo voltado para questões materiais.
A igreja evangélica hoje, que se denomina evangélica, precisa de uma nova reforma. Precisa voltar aos primórdios da essência e priorizar aquilo que é mais importante, que não são bênçãos materiais, mas sim bênçãos espirituais. E é sobre essa bênção que Paulo vai falar aqui. Ele louva a Deus por causa da bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O versículo 3 pode ser entendido também como o propósito dessa carta, ou seja, o propósito dessa carta é bem dizer, é louvar, é exaltar, é glorificar a esse Deus maravilhoso que tem abençoado o seu povo. Meus irmãos, vocês são ricos, vocês são abastados, vocês são cheios da graça de Deus, vocês são abençoados, porque aprouve a Deus abençoar vocês com toda sorte de bênção espiritual. Deus concedeu a vocês a salvação. O que mais nós queremos neste mundo? Será que a salvação de Deus não nos é suficiente? Será que essa bênção espiritual que Cristo conquistou por nós na cruz não nos é suficiente? Porque às vezes nós andamos e vivemos este mundo inquietos, buscando bens materiais e angustiados, e não dormimos à noite, e viramos fazendo horas e mais horas de trabalho para conquistar aquilo que é material, enquanto você é rico e abastado, mas vive como um mendigo, um pobre espiritual. Meu irmão, Deus te deu a salvação, glorifique a Deus, exalte a Deus pela bênção da salvação que Ele nos concedeu. Westcott afirma que essa doxologia que Paulo inicia esse rapisódio aqui no versículo 3 é um salmo de louvor pela redenção e consumação das coisas criadas, cumpridas em Cristo pelo Espírito, segundo o propósito eterno de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele compara essa introdução da carta de Paulo aos Efésios como uma bola de neve que começa a se formar ainda pequena, no pico, no topo de uma montanha, mas à medida que ela vai descendo, ela vai ficando cada vez maior, vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais volume. E se você observar, os versículos de 3 a 14, nós não temos um ponto final. Paulo começa a descarregar essas verdades de Deus, fala da obra de Deus Pai, depois fala da obra de Cristo, depois da obra do Espírito, despejando as bênçãos espirituais que Deus tem concedido ao seu povo, sem sequer respirar. É como se ele falasse de uma vez só, tudo aquilo que Deus tem proporcionado àqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador. John Stott destaca que no grego, no original, os 12 primeiros versículos de 3 a 14 formam uma única sentença gramatical complexa. As palavras fluem da boca de Paulo numa torrente contínua. Ele não faz pausa para tomar o fôlego, nem pontua as frases com pontos finais. 3 verdades nós podemos aprender e destacar aqui logo nesse versículo 3. Primeira, que Deus é a fonte de toda bênção. De toda a bênção espiritual. Não é você que aceitou Cristo, Cristo quem o aceitou como filho, Cristo quem transformou a sua vida, porque Ele é a fonte de todo bem, de toda a bênção. Segunda verdade, que a bênção que Paulo tem em mente não é material, mas espiritual. O crente deve prezar mais pelas bênçãos espirituais do que pelas bênçãos materiais. Devemos agradecer a Deus pelas bênçãos materiais também, mas a primazia, aquilo que tem que ter a prioridade são as bênçãos que Cristo conquistou por nós, são as bênçãos espirituais. E em terceiro lugar, que a bênção a que Paulo se refere não se limita à esfera deste mundo, mas estão nas regiões celestiais em Cristo. O tempo todo, nesses versos de 3 a 14, Paulo vai falar da obra de Deus Pai em Cristo, da obra do próprio Cristo e também da obra do Espírito Santo em Cristo. Ou seja, meus irmãos, nós estamos selados e unidos a Cristo uma vez que a salvação se consumou a nós. Nós não somos crentes sem Cristo. Tudo aquilo que Deus conquistou por nós, Ele conquistou por nós em Cristo. É por isso que Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para nos achegarmos a Deus e não há outro meio, senão por meio de Cristo e em Cristo.
Paulo, diante dessa realidade, ele nos convida a olhar para o alto, a olhar para cima, porque a nossa salvação vem do céu, a nossa salvação vem de Deus. A salvação e a bênção espiritual está além das lutas deste mundo. Neste mundo nós vamos passar por tribulações, neste mundo nós vamos passar por aflições, por questões que vão nos entristecer muitas vezes, que vão nos angustiar, intrigas, relacionamentos conturbados, problemas com enfermidade, tudo isso, vez ou outra, rouba a nossa paz. Mas nesse momento eu quero que você pare de olhar para essas coisas terrenas e eleve a sua cabeça aos céus e contemple a obra da salvação que Cristo conquistou por você. Deus o abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tire um pouco o foco deste plano horizontal e olhe para cima. Olhe para Deus, contemple a obra que Deus tem operado, e você vai ver que por mais que você passe por lutas, enfrente problemas, e às vezes são difíceis, isso não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Por isso confie nisso. As tribulações e angústias vão passar, mas a certeza da salvação que temos em Cristo é uma certeza e garantia eterna, porque foi conquistada por nós e para nós por meio da obra de Cristo Jesus. Essas bênçãos, meus irmãos, são provenientes de Deus Pai e estão em Cristo. Olhem o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Paulo atribui o ato da escolha para a salvação a Deus. Nós precisamos entender que nós fomos escolhidos por Deus. E aí nos perguntamos, quando? Foi quando você se converteu que você foi escolhido? Não. Não foi quando você disse, eu creio em Cristo, eu aceito Cristo como meu Salvador. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. A eleição, portanto, meus irmãos, ela é apresentada aqui como um ato livre da soberana vontade de Deus. É obra de Deus escolher o seu povo, é Ele quem elege, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama e congrega o seu povo, e nós somos alvos da sua graça, da sua misericórdia. Paulo, mais adiante aqui nessa carta, vai nos apresentar como mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para vivermos diante dEle em santidade e justiça. Dessa forma, nós aprendemos que não depende de nós, não depende de mim. A salvação não depende de mim, a minha salvação não depende de mim. A sua salvação não depende de você. Não é porque você aceitou um apelo e disse eu creio em Cristo que você vai ser salvo. Não é isso. No plano eterno da salvação você foi escolhido antes da fundação do mundo, e no momento próprio Deus te deu fé para que você então respondesse à obra da salvação em Cristo, dizendo eu creio em Cristo como meu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador. E nós não temos o direito de questionar a Deus, porque que Deus escolhe um ao passo que rejeita outros. Paulo aos Romanos diz, não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer vaso de honra ou de desonra. Nós precisamos então, o que nos cabe é aceitar com humildade e gratidão que fomos alvos dessa graça e dessa escolha divina antes da fundação do mundo, e nos despir de todo o orgulho, de toda a jactância, para que toda a glória seja dada a Deus, que é o único autor da nossa salvação. Deus é o único autor da nossa salvação. Tanto que essa verdade é expressa lá por Paulo em sua outra epístola, na epístola aos Romanos, no capítulo 9, dizendo, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, responde. Ele pergunta e ele responde. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ele é o autor da salvação.
Isso está fundamentado no seu beneplácito, na sua vontade, como nós veremos no desenvolvimento dessa perícope. John Stott, quando diz que a doutrina da eleição não foi inventada, John Stott diz que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino de Genebra. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica, e nenhum cristão bíblico pode ignorar essa doutrina. Nenhum cristão pode ignorar o fato de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O Dr. Gambrell, presidente da Convenção Batista do Sul, de 1917 a 1920, disse que grandes reavivamentos têm sido resultado da pregação heróica das doutrinas da graça, pois Deus honra a pregação que o honra. Diz ele: vamos trazer a artilharia pesada do céu e trovejar contra essa nossa época presunçosa, como fizeram Whitefield, Edwards, Spurgeon e Paulo, e os mortos receberão vida em Cristo. Se nós quisermos de fato ver transformação na vida das pessoas, nós precisamos pregar a palavra como ela é, que Deus é o autor da salvação, que Ele escolheu os seus eleitos, e precisamos pregar sem adulterar a palavra, sem colocar essa escolha nas mãos dos homens, porque a nossa inclinação é para o mal e para o pecado, mas aquele que confia na graça de Cristo, esse recebe a salvação de Deus, o nosso Pai. Não fomos nós que escolhemos a Deus, pelo contrário, Ele é quem escolheu a vós outros. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quanto ao momento da escolha divina, que diz respeito aqui no texto antes da fundação do mundo, Spurgeon ele vai dizer o seguinte: que enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade em que Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento dentro dele, todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio, o momento em que Deus nos escolheu. E o reverendo Hernandes completa o pensamento do Spurgeon dizendo: Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, e quando coisa alguma, nem ser nenhum, exceto o próprio Deus existia, e Ele estava sozinho na eternidade. É aí que Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo. E o texto que nós lemos diz que Ele nos predestinou, e também nos chamou, e também nos justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Agora, uma pergunta importante nós precisamos fazer: para que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Qual é o objetivo disso? Qual é o propósito disso? O texto responde: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Entendam aqui, entenda uma coisa, crentes, Deus os escolheu para transformar as suas vidas. Deus não escolheu vocês para serem as mesmas pessoas. Deus escolheu vocês para andarem em novidade de vida. Deus escolheu vocês para serem santos, separados para Ele, povo de propriedade exclusiva de Deus, de modo que aquele que quiser seguir a Cristo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e aí então seguir a Cristo. Deus não nos escolheu para permanecermos nos nossos pecados, para continuarmos nas velhas práticas de outrora do velho homem, mas Ele nos escolheu para sermos santos. É isso que nós precisamos entender. O propósito de Deus é que nós sejamos santos, irrepreensíveis, aquele que não necessita de repreensão, mas aquele que anda em integridade e justiça. Paulo, em algumas das suas cartas, vai dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, o nosso objetivo de vida cristã é seguir a Cristo, é viver o modelo de Cristo, é imitar a Cristo.
Isso diz respeito à sua santidade, retidão, justiça, moralidade. De modo, meus irmãos, que nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos nos moldar a uma vida de pecado. Deus não nos chamou para vivermos uma vida de pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos negar as práticas do pecado, os vícios, as vicissitudes da vida, as velhas práticas de outrora. E quanto ao pecado nós não temos como estimação. E não pensem que é difícil, que é fácil se livrar do pecado, é uma luta. Você está em uma luta agora, porque você é um servo de Deus. Mas se você buscar lutar com as suas próprias armas ou com a sua própria força, você vai perder. Busque força naquele que te salvou, que é Cristo Jesus, e então você vai conseguir vencer as velhas práticas de outrora. Essa semana eu vi um testemunho de um ex-drogado. Ele de fato viveu durante 3 anos na Cracolândia. Ele conta que ele chegou um tempo em que ele pegou um bicho na sua pele, que ele ficou muito tempo sem tomar banho. Eles chamam esse bicho de muquirana, que é o mesmo verme que come os defuntos no caixão. Esse verme estava dentro da sua pele, feridas por todo o seu corpo, e ele tinha um cheiro insuportável, e ele era rejeitado dentro da própria Cracolândia. Os próprios viciados não queriam que ele chegasse perto, porque isso era contagioso. Está com muquirana, sai daqui. Ele era rejeitado até mesmo pelos próprios amigos, digamos assim, da Cracolândia. Mas ele vai dizendo que uma certa mulher, uma senhora, que passou por ele, deu um presente para ele. Esse presente era uma Bíblia, e disse: olha, leia essa palavra, porque ela vai transformar a sua vida. E ele sentia, mesmo imundo, sujo, cheio de vermes comendo a sua carne, que Jesus Cristo estava querendo transformar a vida dele. Então começa a ler a palavra de Deus. Ele lia a Bíblia, mas ele usava droga. Ele lia a Bíblia e continuava usando droga. E foi assim durante meses. Mas chegou um momento que ele começou a ter tanto gosto por ler a palavra de Deus, que ele começou a diminuir o uso de droga. Daqui a pouco ele não tinha mais vontade de usar droga, apenas de ler e meditar na palavra de Deus. E Deus foi trocando essa vontade pelo pecado, pela prática do pecado, pela vontade de servir e viver para a glória dele. Porque Cristo, meus irmãos, nos salvou e nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ele hoje, ele tinha 1,80 m, pesava 47 quilos. Hoje ele é um homem bonito, forte, dá testemunha da salvação, da obra que Deus operou na vida dele. E Deus nos chamou justamente para isso. A ordem de Cristo é: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Andarmos em dignidade com Ele, andarmos sem necessidade de sermos repreendidos, andarmos de acordo com a pessoa, a vida e a obra de Cristo Jesus, que é o nosso modelo. Mas uma verdade também preenche os nossos corações, a partir do versículo 5, que diz que nós somos adotados à família de Deus. Versículo 5 diz assim: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, o texto diz que Ele nos escolheu, mas também que Ele nos predestinou, ou seja, Ele predeterminou de antemão, Ele designou ou pré-ordenou de antemão cada um de vocês para pertencer a Ele, nos predestinou para Ele. Não foi João Calvino que inventou a doutrina da predestinação, não foi Agostinho de Hipona que inventou, foi o próprio Deus que deixou registrado aqui, na sua palavra. Então não temam em defender a doutrina da predestinação, porque ela é uma doutrina bíblica, que dá honra e glória a Deus. Você foi escolhido por Deus, você não tem autonomia, mas você foi predestinado para Ele, de modo que ao predestinar você, no tempo próprio Ele adotou você para pertencer à sua família, e agora você é chamado filho de Deus. Nos adotou como filhos de Deus, e Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Adotar um filho, meus irmãos, é um grande ato de amor. Nós estávamos conversando sobre isso no dia de ontem.
o ato de adotar alguém que não foi gerado por você. Quando é gerado por você, você tem obrigação de cuidar. É seu filho. Você tem obrigação de alimentar, de cuidar, de educar, de dar todos os subsídios necessários para que ele cresça e evolua e se desenvolva como pessoa. Mas o ato de adotar é um ato de amor altruísta. Você vai pegar uma pessoa que você não conhece, uma criança que você não conhece, nem sempre é um bebê, mas uma criança já com alguma formação e alguns históricos, traumas terríveis da infância, e você resolve amar aquela criança, resolve educar aquela criança. Você vai dar o seu nome àquela criança. Aquela criança vai ser adotada como seu filho e vai ter todos os direitos legais do que o seu filho que foi gerado por você. Isso é um ato de amor extraordinário, e é isso que Deus faz conosco. Deus nos adota à sua família. O filho adotivo ganha uma nova família, passa a usar o nome novo do pai e herda os bens do pai. E essa adoção apagava o passado e iniciava uma nova relação. Deus nos escolheu e nos destinou para sermos membros de sua própria família. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome, mas também um novo status legal. Você é filho de Deus agora. Olha que maravilha, que coisa preciosa. Você é filho de Deus. Já parou para pensar nessa maravilhosa bênção que Deus nos concede? Nós somos adotados à família de Deus. Você é filho e filha de Deus. Você agora recebe o nome de Deus, você recebe e herda as bênçãos de Deus, e você pertence à família de Deus que foi comprada com o seu sangue. Isso é precioso, isso é maravilhoso, meus irmãos. Hernandes afirma que a doutrina da eleição, ela é uma revelação divina, não é uma especulação humana, ela é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado, ela é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho, ela é um encorajamento à evangelização e não uma razão para o descuido missionário. Em Romanos 8 nós lemos que não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quando você estiver triste, angustiado com as coisas deste mundo, lembrem-se dessa verdade e alegrem-se nesta verdade, alegrem o coração com essa verdade e digam e repitam para si mesmo, permitam que o Espírito testifique com o seu Espírito que você é filho de Deus, que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e viva essa alegria. Você não é um bastardo, você é filho de Deus, você tem um pai que te ama, que te sustenta, que cuida de você em cada detalhe. Então confie e descanse nessa verdade. Você foi adotado à família de Deus e agora você pertence a Deus, é herdeiro de Deus, das promessas de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a vontade soberana de Deus que nos predestinou para a adoção de filhos, e Ele faz isso por meio da obra de Cristo. A obra de Cristo é central. Foi por meio da morte e ressurreição de Cristo, foi por meio do derramamento do seu sangue que você foi adotado à família de Deus, você foi comprado para Deus com o precioso sangue de Cristo. Por isso que Paulo faz questão de enfatizar isso. Você foi predestinado para ser filho de Deus, adotado à família de Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo aqui nesses versos tem um papel central. Sem Cristo, meus irmãos, a obra da salvação não acontece. Não existe salvação sem Cristo. É por meio de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, e Ele faz isso para o louvor da glória da sua graça. Da sua graça. Por que Deus nos salvou? Para o louvor da glória da sua graça. O nosso objetivo qual é? Viver para o louvor da glória da sua graça. A salvação, meus irmãos, deve ser honra e glória de Deus somente e não do homem. A doutrina arminiana rouba de certa forma a glória que pertence a Deus, porque ela diz que você tem autonomia
para levantar e dizer: eu aceito ou eu rejeito a salvação. Isso é uma falácia, isso é uma inverdade. Deus nos salvou, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para pertencermos a Ele, para sermos seus filhos. Por isso, toda a honra e glória deve ser dada a Deus. Mas se você acredita que foi a sua resposta favorável que trouxe ou que conquistou a salvação de Deus para você, então você pode tomar a glória para si e dizer: olha, eu também tenho que me gabar, porque fui eu que aceitei. Fulano de tal pregou, mas se eu não aceitasse, agora como eu aceitei, eu vou dividir essa glória com Deus, essa glória também é minha. Isso é uma falácia. A glória é de Deus. A salvação, a eleição, a predestinação foi por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. E o que é mais interessante aqui, não custa nada, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu acredito que Lutero, ao ler esse texto, meus irmãos, ele ficou ainda mais revoltado, porque eles estavam vendendo a salvação. A igreja estava vendendo a oferta pelo livramento da pena do purgatório. Olha, você tem um parente lá, não se preocupe, ele foi um ímpio, pecador, não tem problema, pague, e aí você vai libertar o seu parente do purgatório. Que falácia, que mentira, que inverdade. Mas não é muito diferente do nosso tempo. Eles estão mercadejando a fé. As igrejas que se dizem evangélicas não pregam mais a doutrina da graça. Eles não pregam mais a gratuidade da salvação. Olha, você precisa dar. Olha, você precisa fazer isso. Olha, você precisa fazer aquilo para alcançar a salvação, para receber as bênçãos de Deus. Mas não. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Cristo Jesus, para o louvor da glória da sua graça. Nós concluímos, portanto, irmãos, que a salvação do pecador é uma obra de Deus, dentro da economia da Trindade, onde cada pessoa desempenha a sua função. Neste primeiro momento nós vemos que fomos alvos da escolha, da predileção, da predestinação divina, isso antes da fundação do mundo. Nas próximas pregações nós veremos de maneira mais detalhada a obra de Cristo e o papel do Espírito Santo. Lembre-se, você foi eleito por Deus, você foi eleita por Deus, isto na eternidade, para andar diante dele em santidade. Então abdique de uma vida de pecado, não alimente o pecado, se afaste do pecado, porque Deus os chamou para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Não confie em si mesmo, nem nas suas obras, mas na obra de Cristo. Lembre-se da peregrinação de Lutero. Você foi escolhido nele, adotados à família de Deus, na pessoa e na obra de Cristo, e Deus fez tudo isso gratuitamente. Não confie em si mesmo, mas deposite a sua fé e a sua confiança na pessoa de Cristo Jesus. Diante dessas verdades, a única coisa que nós podemos fazer é agradecer a Deus por ter operado em nós tão grande salvação, e unir as nossas vozes juntamente com Paulo e louvar a Deus, bendizer a Deus, como ele inicia aqui no verso 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, neste